O que é o racismo senão o pior desrespeito à dignidade humana? O pior ato discriminatório que não só expropria, afasta o outro dos seus direitos, mas o fere na alma, o fere na dignidade. A tentativa de denegrir sua existência, a tentativa de excluir a sua identidade, uma recusa a ver no outro a condição de um ser igual, de ser humano. Uma tentativa de apagar a imagem do outro da sua frente. Institucionalizado por uma minoria branca, o racismo no Brasil vai além dos mais de 3 séculos de escravidão, período da história brasileira que, segundo o sociólogo Gessé Souza, define nossa sociedade até hoje. Seja nas redes sociais, nas ruas, em competições esportivas ou em festas privadas, manifestações de cunho racista, infelizmente, ainda fazem parte do nosso cotidiano. O Brasil não é racista. A sociedade brasileira não é racista. O total de 210 milhões de brasileiros não é racista. Nem a metade disso. Eu não sou racista. Tu és? Não somos unânimes. Então não há esse negócio de dizer que a sociedade brasileira ela é racista. Contudo, há exceções nessas afirmações. Nem todos os pesquisadores, acadêmicos, defensores da luta contra o racismo no Brasil pensam da mesma forma que eu falo aqui. Mas nós temos que ter a consciência que não é porque se diz aí que o Brasil é racista, que todos os seus habitantes são racistas. O Brasil não é um país racista. A sociedade brasileira ela não pode ser estigmatizada como espelho de uma minoria demográfica, mas preconceituosa, discriminatória, egocêntrica, desrespeitosa, inconsequente e aparentemente doentia. Mas essa minoria existe. Agora, nossa cultura, nossas tradições e nossas raízes sociais são sim racistas. São reflexos de séculos de maculação em pessoas e sociedades diversas da nossa e daquela que se apropriou e colonizou estas terras sul-americanas. Então, existe racismo no Brasil. Contraditório, concorda? É sim uma contradição. Uma sociedade predominantemente mestiça e multiétnica, que também é em grande parte sincrética e eclética, mas que convive com forte minoria, tradições e costumes racistas. E isto tem consequências. O Brasil tem uma população, segundo o PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, feita pelo IBGE em 2015, a nossa população ela tem cerca de, com a perspectiva para o ano 2020, 210 milhões de habitantes e mais algumas centenas de milhares. Desses 210 milhões de habitantes, mas nos dados em 2015, nós tínhamos 45,22% de população branca, 45,06% de população parda, os mestiços, 8,86% de população negra, o afrodescendente, 0,47% de população amarela, normalmente os coreanos, chineses, japoneses, povo do mundo oriental. E 0,38% de indígenas, populações indígenas, mesmo aquelas que se encontram nas áreas urbanas, no cerco das áreas urbanas.
Sabemos que nem toda a população indígena brasileira é contabilizada nessas pesquisas, porque boa parte das populações indígenas elas estão em locais de difícil acesso e alguns nem ainda foram contactadas pelo homem branco, o homem brasileiro não índio. Pois bem, 45,22% de brancos, uma leve maioria de menos de 1%, né, em relação aos pardos. Somando pardos, negros, amarelos e indígenas, nós temos uma população de 54,77% de não brancos. Então, a maioria da população brasileira ela é, na verdade, não branca. Né? Um certo equilíbrio, podemos dizer, mas nós temos que levar em consideração o seguinte, que nesses 45,22% da população branca, boa parte dos que se declaram brancos se autodiscriminam, se declarando brancos, sem serem brancos puros, ou seja, são mestiços. Né? Nós temos ainda as situações de pessoas que são mestiças e se declaram negras, mas não altera esses dados, porque entre pardos e negros, computados aí os valores, nos dar uma população não branca. Então, nós temos que levar isso em consideração. Né? Consideramos que é comum pessoas mestiças terem pele branca. Né? Pele brancas com características mulata, características médio oriental, características ameríndia, né, andino-colombiana e de outras nações. É comum isso existir. E essas pessoas, o caso é uma situação em que a pessoa se utiliza de sua identidade cultural para se definir como branca ou como não branca. Aos olhos de quem anda pelas cidades no Brasil, a população branca ela é visivelmente minoria. Basta olhar à sua volta na sua própria cidade. O Brasil não é racista. A sociedade brasileira não é racista. O total de 210 milhões de brasileiros não é racista. Nem a metade disso. Eu não sou racista. Tu és? Não somos unânimes. Então não há esse negócio de dizer que a sociedade brasileira ela é racista. Contudo, há exceções nessas afirmações. Nem todos os pesquisadores, acadêmicos, né, defensores da luta contra o racismo no Brasil pensam da mesma forma que eu falo aqui. Mas nós temos que ter a consciência que não é porque se diz aí que o Brasil é racista, que todos os seus habitantes são racistas. O Brasil Mas até que ponto vai o direito de livre manifestação de pensamentos e de expressão quando um indivíduo se vale desse direito para publicamente, né, em lugares abertos na frente de outras pessoas, não em uma conversa particular que já seria de todo desrespeitoso, mas se vale desse direito para desprezar o outro com injúrias raciais, com desrespeito, com intimidação, com constrangimento moral, com humilhação. Isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo todo. E nós temos aí a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, dos Direitos Humanos, e ela considera que o reconhecimento da dignidade inerente a todos, a família humana, a todos os homens, é fundamento da liberdade, é fundamento da justiça e da paz no mundo. Né? O desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram no passado em atos bárbaros e hoje eles são necessários serem preservados para que esses atos bárbaros não voltem a acontecer. Né? Ainda assim é essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, ou seja, pelo Estado, de forma formal, de forma legal, para que não sejamos levados a uma rebelião, né, a novos conflitos por questões de posicionamentos ideológicos, né, posicionamentos que desrespeitam a igualdade que todos nós temos, seja qualquer cor de pele, qualquer opção religiosa, qualquer opção sexual, qualquer origem
de onde você venha, de um aspecto econômico, no aspecto territorial, nós nascemos do mesmo jeito e vamos morrer do mesmo jeito, passamos pelos mesmos processos evolutivos, naturais, biológicos, né? Então nós somos todos iguais, com as mesmas capacidades. E como isso não acontece somente no Brasil, acontece no mundo todo, né? Nós temos direitos constituídos como direitos humanos garantidos pela Organização das Nações Unidas, né? Num contato entre líderes de vários países e que nos deram como benefício para a humanidade, alguns direitos e garantias que estão presentes nas cartas magnas de muitas nações desse nosso planeta. E alguns deles são: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Esse é o primeiro princípio, o que encabeça a lista desses princípios. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades e não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Todo ser humano tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido como pessoa perante a lei. Então, não existe esse negócio de preconceito. Todos são iguais e todos têm os mesmos direitos. Todos os seres humanos são iguais perante a lei e têm direitos, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a Declaração Universal dos Direitos Humanos e contra qualquer incitamento a tal discriminalidade ou discriminação. O desrespeito aos direitos humanos não acontece somente no Brasil, acontece em vários lugares do mundo. Hoje, recentemente, nós estamos tendo aí, nos Estados Unidos, um levante popular, né, que envolve pessoas de diversas nacionalidades, pessoas de diversos lugares do próprio país, né, por causa da morte de uma pessoa de afrodescendência, uma pessoa tida como uma pessoa pacata, quieta, né, gentil, mas que foi abordado pela polícia e, além de ser algemado, deitado ao chão, um dos policiais forçou o seu pescoço contra o chão, seu corpo contra o chão, com o joelho, né? Então, o preso ou o detido ficou ali em condição de não conseguir respirar, pelo menos é o que ele alegava enquanto estava vivo, que não estava conseguindo respirar, e pela sua condição de saúde acabou vindo à morte, né? E por que isso? Porque se tem um lugar onde o preconceito racial, né, e o respeito aos direitos humanos, neste sentido do preconceito racial, do racismo, é muito forte, é os Estados Unidos, né? Nós temos problemas de xenofobias na Europa, temos problemas de questões religiosas, né, de respeito aos direitos religiosos nos países de origem muçulmanos, mas nós temos questões raciais muito fortes nos Estados Unidos. E o Brasil não está longe disso. Apesar de a sociedade brasileira não ser racista, apesar da sociedade brasileira ser eclética, aberta a novas ideias, a mudar de posições, apesar da sociedade brasileira ser multiétnica, nós temos sim pessoas, minoria, mas pessoas racistas no Brasil e que infelizmente, vez por outra, conseguem ascender ao poder e influenciar atos, né, por todo o país através das redes sociais, das mídias, que são os mecanismos de divulgação de ideias mais recentes que nós temos, nós conhecemos e utilizamos.
Foi preso hoje depois de 4 dias de protestos, o policial branco envolvido na morte de um cidadão negro na cidade americana de Minneapolis. Derek Chauvin foi acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Outros 3 policiais ainda estão sob investigação. Um vídeo revelou que Chauvin ajoelhou sobre o pescoço de George Floyd por quase 9 minutos, apesar das súplicas da vítima e das testemunhas para que parasse. A promotoria afirma que a autópsia preliminar concluiu que Floyd não morreu por asfixia ou estrangulamento, mas que a ação do policial contribuiu para a morte, já que Floyd era cardíaco e hipertenso. Ontem à noite, manifestantes saquearam lojas e incendiaram a delegacia onde os policiais trabalhavam. Os 4 foram demitidos. As manifestações se espalharam por várias cidades americanas. Aqui em Nova York, centenas de pessoas protestaram contra o racismo e a violência policial. 2 problemas que os nova-iorquinos conhecem bem. Numa rede social, o presidente Donald Trump chamou os manifestantes de Minneapolis de bandidos. E a luta contra o racismo, ela tem que ser universal. Todo o país, todo o povo, independente da zona rural, zona urbana, do país pobre, país rico, todos os seres humanos têm a obrigação moral, obrigação espiritual, fraterna, de lutar contra o racismo. Todos nós nascemos homens livres. Sejamos homens ou mulheres, nascemos seres humanos livres, com os mesmos direitos, com os mesmos potenciais, com as mesmas capacidades. E nascemos para dividir este mundo, que é nosso, divinamente.